Graças e paz, queridos irmãos, estamos na última lição deste trimestre. É uma lição que trouxe muito aprendizado, muito interessante, sobre a história de Abraão, Ló, Jacó, Esaú e tantos outros, né, que nós estudamos. Queridos, hoje iremos encerrar na lição 13, essa lição, e vou fazer um breve comentário aqui, sem prolongar muito cada ponto da lição bíblica nesse trimestre. E aguardo você já aqui adiantando uma lição nova, tá certo, queridos? E se você não faz parte desse canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like para ajudar o conteúdo. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e envia para outros públicos. Queridos, o comentário dessa lição 13, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Eles deixaram um legado, deixaram um ensinamento, né? Deixaram um, um conselho para todos nós. Então, nessa lição, trimestre, aprendemos que Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado que atravessou gerações. Apesar de serem homens imperfeitos, eles confiaram no plano de Deus, na vontade de Deus, e foram usados para cumprir os seus propósitos. Então, o primeiro ponto, Abraão, o legado da fé e obediência a Deus. Como nós sabemos, né, Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela. Então, Abraão, ele seguiu para um caminho que ele não sabia aonde iria chegar. Então, sua vida nos ensina a verdadeira fé que Deus ele coloca em nossos corações, né? Fé, ele obedece, mesmo quando não entendemos os detalhes da nossa vida. Então, ele confiou nas promessas divinas de Deus e se tornou pai de multidões. A sua maior demonstração de confiança aconteceu quando esteve disposto a entregar Isaac ao holocausto do seu filho e ao Senhor. Então, Abraão nos ensina que Deus honra aqueles que colocam sua vontade acima de tudo. Então, Abraão colocou a sua vontade acima de tudo na sua vida. O seu filho, ele iria entregar ao Senhor. E o Senhor, como você conhece a história, já tinha o cordeiro. Então, Isaac, o legado da perseverança, Isaac foi o filho da promessa, como você sabe. O seu nascimento mostrou que Deus cumpre aquilo que promete, independente da circunstância humana. Mesmo quando tudo parece impossível, Deus, ele está presente, queridos. Então, ele, nesse momento, ele aprendeu a depender do Senhor, cultivou a paz com seu irmão e evitou o conflito, o crescimento daquele conflito, porque ele já não queria mais estar em conflito com seu irmão. Então, ele permaneceu firme nas promessas divinas. Seu legado é o de uma fé tranquila, perseverante e confiante na provisão de Deus, porque Deus, ele é aquele controlador de todas as coisas. Então, Deus trabalhou no coração do seu irmão. E também, por que não, no coração de Jacó. Então, aplicação para nossas vidas. Os patriarcas não foram perfeitos, mas foram fiéis. Porque perfeito só foi Jesus Cristo. Então, Deus trabalhou em suas vidas, corrigindo, ensinando e conduzindo cada um deles ao caminho certo. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. E nós recebemos um convite de também seguirmos esse exemplo. Obedecer a Deus pela fé, confiar em suas promessas, perseverar nas dificuldades e permitir que Deus transforme nosso caráter, deixar um legado espiritual para as próximas gerações. Amém, queridos? E concluindo aqui essa lição, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele não muda, ele permanece fiel, ele chama, ele transforma, ele sustenta, ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Que legado desses patriarcas, queridos? Inspire-se nos seus ensinamentos, porque a Bíblia diz em Salmo 125 e o verso 1, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Um breve comentário da lição 13, aguardo você na próxima lição, que Deus abençoe, que por alguns imprevistos não foi possível gravar a lição 11, mas estou fazendo aqui um breve resumo da 11, da 12 e da 13,
como você acompanhou aí. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, querido. Deus abençoe toda a sua família. Aguardo você na próxima lição. Fique com Deus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Bem-vindo a todos ao canal Noite Ponto com Deus, um canal de bênção para a sua vida. Hoje nós iremos comentar as lições bíblicas do final desse trimestre. Iremos comentar a lição 11, fazer um resumo da 11 a 12 e a 13, meus irmãos. Primeiro vamos para a lição 11, que tem como tema Jacó, de enganador a homem de honra. Isso está no texto áureo, Gênesis 32, verso 28. A introdução da lição 11 vai falar sobre Jacó, o início de Jacó. Por exemplo, Jacó ele nasceu em uma família marcada por conflitos e favoritismo entre o pai e a mãe. Desde jovem ele tornou-se conhecido por suas atitudes de engano, isso especialmente contra seu irmão Esaú e o seu pai Isaac. Contudo, queridos, Deus tinha um plano para a sua vida e iniciou um processo de transformação. Isso mudaria o seu caráter e o seu destino. Já o próximo ponto, a família de Jacó. Quando Jacó ele sabe que seu irmão ele está super irritado, ao fugir de Esaú, Jacó chegou à casa de seu tio Labão, onde ele se aproximou por Raquel. Trabalhou 7 anos para casar-se com ela, mas foi enganado por Labão e ele recebeu ela como esposa. Depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Durante esse período, Deus permitiu que Jacó ele experimentasse aquilo que havia praticado, o engano. O desejo de voltar para casa após muitos anos, Deus ele fez Jacó prosperar e colocou em seu coração o desejo de retornar à terra de seus pais. Mesmo enfrentando oposição de Labão e o medo de reencontrar Esaú, Jacó decidiu obedecer à voz de Deus. Jacó, ele no vale de Jaboque, ao saber que Esaú ele vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó ele olhou para esses 400 homens com muito medo, mas não sabia o outro lado que Deus estava trabalhando. Jacó via o lado visível, mas não enxergava o lado de Deus, o trabalhar de Deus no coração de seu irmão. Então Jacó ficou ali angustiado e buscou a Deus em oração. Naquele dia, queridos, ele lutou com um anjo do Senhor até o amanhecer. Durante esse encontro, Deus mudou o seu nome de Jacó, de enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. Próximo ponto da lição sobre a transformação de Jacó. Depois daquele encontro em Peniel, Jacó nunca mais foi o mesmo, seu caráter foi transformado e ele passou a viver como um homem de fé, dependente de Deus e digno de honra. E a sua vida mostra que somente Deus pode mudar verdadeiramente o coração humano. Então, nós aprendemos nessa lição 11, resumidamente aqui, que Deus transforma qualquer pessoa que se entrega a Ele. O verdadeiro encontro com Deus produz mudança de caráter, o arrependimento e a obediência trazem restauração. Amém, queridos? Esse foi o comentário, resumidamente, da lição 11. Vamos falar agora um pouco sobre a lição 12, que tem como tema a reconciliação de Jacó com Esaú. O textuário, querido, ele vai falar sobre. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram juntos, queridos. Isso está em Gênesis 33, verso 4. Amém, queridos? Após muitos anos separados, aí chega o momento mais esperado da vida dos dois irmãos. Jacó, o reencontro com seu irmão Esaú. No passado, Jacó havia enganado Esaú e tomado a sua bênção, provocando ódio no coração do seu irmão e vingança. Agora, transformado por Deus, Jacó retorna à sua terra, disposto a acertar as suas contas. Podemos perceber que, temendo a reação do seu irmão Jacó, ele busca a Deus em oração e demonstra aí uma humildade ao encontrar Esaú. Para sua surpresa, Esaú corre ao seu encontro. E ele corre e abraça e beija o seu irmão, e ambos choram juntos, emocionados
o que poderia terminar em tragédia torna-se uma das mais belas histórias de reconciliação da Bíblia. A lição mostra que Deus ele trabalhou tanto no coração de Jacó quanto no coração de Esaú. O perdão venceu a mágoa do coração deles e a reconciliação restaurou o relacionamento entre os irmãos. Depois do encontro, cada um ele seguiu o seu caminho, demonstrando que perdoar não significa necessariamente caminhar juntos novamente, mas sim libertar o coração de toda amargura e ressentimento. Jacó continuou sua jornada adorando ao Senhor e reconhecendo que Deus havia conduzido toda a situação para um final de paz. Queridos, quando Jacó sabe que seu irmão está vindo com 400 homens, Jacó ele ora a Deus, ele pede a Deus que Deus o livre da mão do seu irmão. E Deus ele pega a mão do irmão de Esaú e transforma em bênção. Jacó ele faz 3 atitudes espirituais. Jacó ele vai ao encontro, ele tem a coragem, ele vai em busca de paz e ele vai em busca de harmonia, queridos. Nós podemos ver que Deus pode restaurar relacionamentos quebrados. O perdão é o mandamento para todo cristão. A humanidade abre portas para a reconciliação e o coração prepara o caminho para o agir de Deus. Então, o verdadeiro perdão não é superficial. Ele é aquele que é perante Deus, queridos. E Deus, ele sabe que é um verdadeiro perdão, mas aquele perdão superficial que diz, deixa para lá, vou entreguei na mão de Deus, esse não é um perdão, queridos. Esse é superficial. Então, assim como Jacó e Esaú se reconciliaram, Deus deseja que seus filhos vivam em paz e pratiquem o perdão. Não devemos alimentar mágoas, rancores ou desejos de vingança. Quando entregamos nossos conflitos ao Senhor, Ele pode transformar tristezas em alegrias, separação em comunhão e ódio em amor. Então, queridos, que Deus abençoe sua vida. Vamos iniciar agora o próximo comentário da próxima lição.